Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP edita cartilha que aponta contradição e excessos normativos desde o início da pandemia. No entendimento dos pesquisadores, tais normas jurídicas dificultam a comunicação com a população. A ideia do levantamento é ajudar a população a entender se está ganhando ou perdendo direitos durante o período. O estudo conduzido pelo CPDISA da USP e a ONG Conectas Direitos Humanos chegou a mais de 1.600 normas editadas pelo governo e outros órgãos federais relacionadas à Covid-19, isso entre janeiro e julho. A quantidade, ao contrário de propiciar mais proteção, tem dificultado o entendimento da população quanto ao comportamento a ser adotado durante a pandemia. A quantidade de normas chamou a atenção pelo número, chamou a atenção o número de medidas provisórias, chamou a atenção o número de medidas do Ministério da Economia, por exemplo, chamou a atenção proporcionalmente, como tem poucas normas do Ministério da Educação, que teria que estar dando grandes diretrizes, né, sobre retorno à aula, etc. Então, foi um resultado que nos surpreendeu bastante, Felipe. Quais são os setores mais afetados? É da educação realmente, saúde, enfim? Bem, os setores mais afetados pela epidemia, basicamente, é economia, educação e saúde, né? Mas quando a gente olha nas normas, a gente percebe que os setores mais afetados foram economia, pelo menos mais afetados não, mas o governo federal deu mais atenção aos temas de economia, saúde e também, muito curioso, um resultado que chamou a atenção, os conselhos profissionais. Quanto maior o número de normas, significa que o cidadão está mais parado ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Aliás, um excesso de normas é um mau sinal, é sinal de uma pouca organização estratégica da atuação governamental com relação ao tema que ela quer agir, no caso, a pandemia, né? Então, normatiza-se muito, mas sem uma visão mais abrangente sobre o que é relevante e quais são as normas estratégicas a serem adotadas. De certa forma, estes números significam que o governo federal, não só o governo federal, mas os governos estaduais e municipais também estão perdidos? É o resultado prático disso também durante a pandemia? Sim, é o resultado prático de uma falta de planejamento e coordenação das ações nos 3 níveis de governo, né? Estados e municípios, no início da pandemia, então no período ali de março a junho, teve uma certa uniformidade e estabilidade normativa. Então, não eram tantas normas e elas apontavam todas no sentido de uma observância das diretrizes da OMS, tentando fazer distanciamento social, fechar atividades econômicas não essenciais, entre outras medidas preconizadas aí para a contenção da epidemia pela OMS. Mas, a partir de julho, a gente tem visto já uma nova dinâmica normativa de estados e municípios, mudando essas normativas dadas entre março e junho, para flexibilizar e com normas muito instáveis, abrindo, fechando, abrindo, contradições entre estados e municípios. Então, começou uma grande cacofonia normativa agora, o que eu acho que vai dificultar ainda mais o combate da epidemia no Brasil pelos próximos meses. Para a gente encerrar esse papo, professor, por tudo aquilo que vocês vêm levantando nestes estudos e vão continuar analisando também, o que os governos poderiam fazer para também dirimir isso e mostrar realmente o porquê estão no poder neste momento de pandemia, para diminuir também
esta questão normativa no país que tanto atrapalha também o cidadão? Olha, primeiro um esforço de planejamento mais sério, né, e de decisão do que será feito e com base em quê, né? Porque o próprio discurso de estar aliado às evidências científicas e à melhor ciência está flutuando ao sabor dos interesses políticos e principalmente das pressões econômicas, né? Então, a gente viu muitos estados e municípios que no início adotaram medidas que foram as corretas para conter a epidemia, eles mudarem de discurso radicalmente e passarem a adotar medidas diametralmente opostas àquelas que são as preconizadas pelas evidências científicas, por conta de pressões econômicas, sem que nada tenha mudado em termos do número de infectados e mortos no Brasil, né? Faz 2 meses que a gente tem mais de 1.000 mortos por dia e a gente está numa média de 50 mil novos infectados por dia no país. Quer dizer, não era para estar flexibilizando,